Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar identificar qual que é a vista de frente desse objeto que a gente vai desenhar. Então é um objeto relativamente simples, mas que vai trazer alguns desafios para a gente. Bom, lembrando dos critérios lá para identificar qual que é a vista de frente, um deles é aquele que mostra a forma mais característica do objeto, né? Daí depois seria aquele que indica a posição de trabalho e depois aquele que mostra a maior dimensão do objeto, né? Eu acredito que aqui tanto faz essa vista quanto essa vista aqui, ó, as duas seriam bem propícias para a gente selecionar como sendo, essa daqui no caso, e essa aqui como sendo a vista de frente, né, do nosso objeto, nosso desenho. Eu acho que eu vou acabar selecionando essa daqui, ó, essa daqui como vista de frente, vista principal. Então isso aqui vai ser a vista principal que a gente vai fazer e a gente pode partir para o CAD então para começar a fazer esse desenho. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser analisar essa vista de frente. Se a gente for parar para pensar, ela é um retângulo, tem outro retângulo aqui, e aí tem dois círculos dentro desse retângulo maior. Então vamos pegar primeiro a medida externa a largura, né, que a gente vai fazer, esse retângulo maior, que é de 25 e a altura é de 40. Então vamos começar desse jeito. Então venho aqui no AutoCAD, né, a gente está mexendo com o AutoCAD, venho no comando de... Posso vir no comando de retângulo, né, na realidade. Então, esse meu retângulo que eu vou fazer aqui para definir a vista frontal, ele vai ter 25 de largura, então eu digito aqui 25. Ops, deixa ele voltar aqui. Não é 24, é 25, né? 25,40 de altura, um espaço. Então, esse aqui é o retângulo externo da nossa forma. Esse aqui, ó. 25 e 40. Aí a gente tem esse retângulo aqui, menorzinho, que ele vai ter 5 por 40. Então vamos desenhar ele. Vai ficar aqui, ó, né? Então a gente pode selecionar de novo a ferramenta de retângulo. Poderia fazer com uma linha só, mas vou fazer com outro retângulo. Então vou selecionar esse ponto aqui. E eu quero então que ele tenha 5 para a esquerda e 40 para cima. Como eu quero ir para a esquerda, né, do ponto de referência, eu vou digitar, em vez de 5, vou digitar menos 5,40 de altura. E vou dar um espaço. E tá lá. Agora a gente já tem, se a gente quiser confirmar, a gente pode dar o comando DI de dimensão e verificar aqui as larguras, né? Então aqui tem 5, aqui tem 20, a largura total está com 25 e a altura é com 40, então tá ok, tá dentro do que a gente esperava. Agora a gente vai aprender um comando novo, que é o comando para fazer estes círculos aqui. Então a ferramenta de círculos ela serve para a gente fazer círculos, isso mesmo. Para ativar a ferramenta de círculo, a gente pode vir tanto aqui na parte gráfica, né, aqui no Circle, tá bom? Ou então digitar aqui no teclado CI. Deixa eu só deixar o CAD ativado, né? Então CI espaço. E tá lá, a gente está com o círculo ativado. Para você desenhar um círculo, a primeira coisa que por padrão ele deixa ativado, né, a primeira opção de círculo que ele deixa ativado é essa aqui, que você tem que especificar o ponto central do círculo, ou seja, o centro do círculo. Então eu vou pegar um ponto aleatório qualquer aqui. E em seguida, especificar o raio do círculo. Então se eu quero um círculo com diâmetro de 10 mm, eu tenho que especificar um raio de 5 mm, por exemplo. Então 5. Está aqui. Se eu quisesse fazer um círculo aleatório, poderia, né? Seleciono o centro, faço um círculo aleatório arrastando o mouse até o ponto que eu quero e clico para confirmar. Se eu quisesse fazer um círculo pelo diâmetro, aí eu teria que fazer uma coisa diferente. Repara aqui no círculo tem essa setinha, né? Se eu clico nela, aparecem outras opções. Então a segunda opção aqui, ó, é Center Diameter, ou seja, centro diâmetro. Se eu selecionar ela, agora eu vou definir o centro do meu círculo e agora eu posso digitar direto o diâmetro. Então se eu quisesse fazer aquele círculo de diâmetro 10, que eu utilizei no comando anterior, o raio, aqui eu posso digitar direto o diâmetro mesmo. Então eu quero no diâmetro 10, digita aqui 10. Ó. Então esses dois círculos, esse aqui é igual a esse aqui, só que esse aqui foi feito utilizando o círculo a partir do raio e esse aqui a partir do diâmetro. Uma pequena diferença, né? E você que escolhe. Além disso, o círculo ainda tem outras opções interessantes aqui. Você consegue desenhar um círculo a partir de 2 pontos. Então, digamos que queira fazer um círculo desenhando o diâmetro dele. Então, eu quero o ponto inicial aqui, ponto final aqui. Ó.
Então ele desenha o círculo em função desse diâmetro. Então se eu quiser um círculo com diâmetro aqui de, sei lá, 5, clico no primeiro ponto, arrasto meu mouse para a direção que eu quero, digito 5, dou um espaço e está lá. Então aqui a gente não usa o centro como referência. Tem outras opções, tem uma opção bem interessante, que é essa daqui, ó, de 3 pontos. Então imagina que você tem uma circunstância como essa. Você tem 3 retas aleatórias. Deixa eu desativar meu F8, meu orto. Eu quero fazer um círculo que fique aqui, ó, que faça contato com essas 3 retas. Como que eu poderia fazer? Poderia fazer aqui, ó, na opção de círculo de 3 pontos. Então eu defino primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, e tá lá, ó, eu fiz um círculo que conecta as 3 retas. Uma outra ferramenta de círculo que vale a pena dar uma mencionada aqui é essa daqui, ó, que ela vai pegar e fazer o círculo em função das tangentes. Então imagina que eu tivesse um triângulo, vou pegar um triângulo bem aleatório, esse aqui, e quisesse fazer um círculo dentro dele, inscrito dentro dele. Como que eu poderia fazer isso? Bem fácil. Eu venho aqui, ó, nessa última opção, tan, 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 e agora eu vou especificar então as retas, né, os pontos nas retas em que eu quero que a tangente do círculo fique. Então, por exemplo, posso pegar um ponto aqui, nessa reta aqui, posso pegar um ponto nessa reta aqui, e um ponto nessa reta aqui, por exemplo, e olha o que ele fez. Ele entendeu as retas onde os pontos estão contidos e fez um círculo cuja tangente, né, fica exatamente na linha, nas arestas que definem o triângulo. Então o AutoCAD ele tem várias formas de a gente conseguir fazer o círculo. É bem flexível essa ferramenta do círculo. E obviamente, se você pegar e utilizar ferramentas como o Trim, como o Fillet, como as outras, você consegue não só fazer círculos, mas também fazer arcos. Então aqui eu consigo aparar esse círculo e transformar esse círculo no arco, a despeito da existência de uma ferramenta específica para arco. Bom, voltando então aqui ao nosso desenho, a gente pode então pensar em como representar esses círculos na vista. Se a gente der uma olhada aqui na peça, a gente consegue, por exemplo, saber a distância dessa aresta, da parte do topo até o centro aqui do nosso círculo, né, que é 10 milímetros. Aqui, ó. Não está preciso aqui meu modelo, mas é 10 milímetros. E ele também está centralizado aqui em relação a esse retângulo, ou seja, ele está 10 milímetros, o centro seria 10 milímetros em relação à direita e em relação ao topo. Então, eu acho que uma boa prática que a gente tem na hora de fazer círculos é desenhar eles em função do centro. Embora o AutoCAD forneça algumas alternativas aqui, como a gente viu, acho que o centro acaba sendo uma boa opção. Então, para isso, a gente vai ter que, primeira coisa aqui, marcar o centro desse retângulo, né? Então, para isso, eu posso fazer várias estratégias. Aqui, no caso, eu vou fazer uma estratégia simples, mas que funciona. Eu vou selecionar a ferramenta de linha e vou passar uma linha aqui, ó, sobre a minha lateral esquerda da minha peça. E eu vou dar um espaço para finalizar o comando. Então, agora eu tenho uma linha aqui, e essa linha eu vou usar ela como uma linha de referência, uma linha de construção, que lá na frente eu vou apagar ela, não vai ficar no meu desenho. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com ela agora? Eu vou mover ela 10 milímetros para a direita, né, para dentro. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui o comando de Move, vou pegar um ponto de referência qualquer aqui, e eu tenho que mover ele para a direita, né? Só que tem que estar no eixo X esse movimento. Então eu vou deixar o F8 ativado, né, meu modo de orto ativado. E aqui eu digito então 10, dou um espaço, e tá lá. Aqui eu já achei o centro então do meu retângulo menor. Se eu quiser tirar a dúvida, eu posso digitar DI e medir. Então aqui está 10, aqui também está 10, então está no centro certinho. Eu posso fazer agora a mesma estratégia que eu fiz aqui para a linha, em relação a tentar achar o centro do círculo em relação ao eixo X aqui, né? Passando uma outra linha, vou de novo dar o comando de linha, fazer uma outra linha aqui em cima dessa aresta, nesse momento. Vou selecionar essa linha e vou movê-la 10 para baixo, então pego um ponto qualquer aqui, arrasto meu mouse para baixo, digito 10, dou um espaço, e tá lá, ó, aqui é o nosso centro da circunferência. Essas linhas aqui, essa aqui e essa aqui, mais para frente elas vão ser apagadas, elas não vão permanecer no nosso desenho. Então não se preocupe que agora está equivocado o nosso desenho, porque a gente já vai arrumar isso. E agora eu posso, como a gente viu, selecionar a ferramenta de círculo, que é essa daqui, e desenhar meu círculo. Olha só, e agora eu já achei o centro dele aqui, já está marcado, né, com a referência. Então é muito fácil, né, para desenhar o círculo, selecionei a ferramenta, marquei o centro,
aqui ele está com a circunferência a partir do raio, e eu posso digitar aqui o valor do raio, que no caso dessa peça é 5 milímetros. 5, espaço, e está lá. Então aqui a gente conseguiu fazer a nossa primeira circunferência. Fácil, né? Não tem muito segredo. E agora, se eu quisesse, eu poderia simplesmente apagar essas linhas aqui. Ou eu poderia, pelo menos, manter essa daqui central, porque o outro círculo, repara só, são 2 círculos, também vai estar localizado, vai ter o mesmo centro, né? Então eu poderia até manter ela de repente, só para a gente ter essa referência. Eu vou manter as duas na realidade, só para a gente ter a referência, mas se eu quisesse poderia apagar, e eu já teria desenhado aqui o meu círculo. E agora para fazer esse outro círculo, como que eu poderia fazer isso? Bom, infinitas possibilidades, né? Você já deve estar percebendo que o AutoCAD tem muito disso. Você consegue alcançar o mesmo resultado de formas diferentes. Eu poderia fazer uma linha de referência aqui embaixo, copiar, poderia copiar isso aqui a uma distância, calcular, descobrir essa distância aqui e copiar esse círculo para baixo, tirando os 10 centímetros. Tem várias possibilidades. Mas um comando que a gente vai explorar agora, que a gente vai aprender, que é um comando novo, inclusive, é o comando de Mirror. Então a gente vai ver como que a gente pode fazer essa outra circunferência utilizando o Mirror. O comando Mirror ele é muito útil quando a gente quer espelhar as coisas. Tanto é que Mirror vem do inglês espelho, né? Então quando você quer espelhar alguma coisa, você tem uma coisa que é espelhada, você pode utilizar o Mirror. Digamos que eu tivesse um desenho que ele é simétrico. Então vou fazer umas linhas aleatórias aqui. Aleatoriamente aqui, tá? Uma coisa mais ou menos assim. E esse desenho ele fosse simétrico. Então esse lado esquerdo ele seria igual ao lado direito. O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, obviamente, achar todas essas medidas, desenhar todas essas linhas individualmente, poderia, ou poderia recorrer à ferramenta de espelhamento, à ferramenta de Mirror. Como que a gente usa a ferramenta de Mirror? Primeira coisa, você tem que selecionar aquilo que você quer espelhar. Aqui no meu caso vai ser todas essas linhas que eu acabei de fazer. Em seguida, depois que você tiver as linhas selecionadas, você pode vir aqui no comando de Mirror, pela interface gráfica, ou simplesmente digitar no teu teclado, na linha de comando, MI, e apertar o espaço. E está lá, comando MI, comando de Mirror está ativo. Como que você faz o comando de Mirror? Você concorda comigo que essa parte do desenho vai ser inspirada em função de um eixo? Não vai ter um eixo imaginário que a gente vai girar esse desenho e ele vai ficar espelhado? Tá, então para você fazer o Mirror, é isso que você precisa fazer. Você precisa selecionar o desenho que você quer espelhar e desenhar o eixo ao redor do qual vai acontecer esse espelhamento. Aonde que seria esse eixo nesse caso? Seria aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Aqui é como se tivesse uma linha imaginária, o eixo vai passar por aqui, e em função desse eixo, esse desenho vai ser espelhado. Então, se eu desenhar essa linha imaginária, clicar no primeiro ponto aqui, no segundo ponto aqui, olha, já até sugere para mim onde vai ficar, né? Porque eu estou com o orto ligado. Se não tivesse com o orto ligado, ele ficaria meio aleatório. Mas eu tô com o orto, tenho que deixar o orto ativado, o F8 ativado, e ele já sugere para mim. E aí, para finalizar o comando, posso clicar no segundo ponto, aqui, que vai definir a minha reta e, consequentemente, o meu eixo. E tá lá, ó, ele já espelhou o meu desenho inicial. E aqui, antes de finalizar o comando, ele sempre dá essa caixa de diálogo para a gente, que é o seguinte: você deseja apagar o objeto fonte, ou seja, erase source object. O que seria isso? Você apagar esse objeto que você acabou de espelhar. Eu quero apagar ele ou não? Quero manter ou quero apagar ele? No caso aqui, eu quero manter, então eu vou dar um não, né? O não está ativo por padrão. Então se eu apertar o espaço, ele já vai dar o não. E tá lá, ó, consegui fazer o meu desenho espelhado. Não precisei fazer todas essas linhas aqui novamente. Eu vou só selecionar isso aqui de novo, vou criar uma cópia aqui embaixo, usando o comando copy, dá um ESC, e agora eu vou selecionar tudo de novo e vou fazer um mirror dessa vez, só que eu vou apagar a source, tá? Vou apagar o desenho base. Então vamos lá. Selecionei as linhas que eu quero espelhar, selecionei o comando mirror, vou desenhar meu eixo de espelhamento, que é esse aqui. E aqui, ó, antes eu tinha apertado não, agora eu vou apertar sim. Então eu vou clicar aqui em cima do sim, literalmente. E olha o que ele fez. Ele eliminou o objeto fonte e manteve só o objeto, né, as linhas que foram espelhadas. Tá bem? Tá, eu vou dar um Ctrl Z aqui para falar uma coisa mais importante, uma outra coisa importante sobre o comando mirror, que é o seguinte. Uma das coisas legais, uma das coisas fundamentais a gente ter em mente na hora de utilizar o comando mirror é a noção de onde vai ficar o eixo do espelhamento.
Aqui a gente sabe que fica aqui, né? Aqui a gente teria que ter um eixo, né, para fazer esse espelhamento. Então eu sempre vou desenhar esse eixo. Se eu desenhasse esse eixo em algum outro lugar, se eu desenhasse aqui, ó, por exemplo, um canto aleatório, aqui, olha o que vai acontecer. Desenhei ele, eu vou dar, não quero apagar. Então ele espelhou esse desenho em função desse eixo aqui, ó. E obviamente essa distância aqui até o eixo, ela vai ser replicada daqui até aqui. Então ele espelha tudo, espelha inclusive a distância que você usa do eixo de referência. Se eu fizesse uma coisa como, por exemplo, assim, selecionasse aqui, desse o mirror, e usasse como eixo de referência, sei lá, uma linha interna aqui, ó, olha o que vai acontecer. Os desenhos vão ficar sobrepostos, né? Então, uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção na hora de fazer o espelhamento é a questão de aonde a gente define o eixo do espelhamento. Eu vou aqui fazer o espelhamento de novo, só mostrar um outro caso. Digamos que eu tivesse definido então um eixo começando nesse ponto aqui, mas eu não tivesse com o F8 ligado, tivesse ângulos aleatórios. Ó, se eu inclinar meu mouse aqui, ele já vai fazer esse espelhamento inclinado. É como se fosse um espelho, realmente é como se fosse um espelho. Tudo bem? Então isso aqui é uma coisa muito importante a gente ter em mente. E obviamente isso aí vale para várias coisas, né? Se eu tivesse, sei lá, uma série de retângulos aqui, por exemplo, eu poderia espelhar eles. Ops, deixa eu só tirar esse daqui que eu fiz. Selecionar eles e espelhar eles aqui em função de um eixo aleatório no meio, né? Sem muito critério. E eu poderia começar a espelhar esses aqui em outros sentidos também, para espelhar aqui no sentido horizontal. Tá lá, né? E eu consigo fazer até um desenho que vai virando um padrão geométrico, digamos assim. E agora eu quero que esse eixo seja aqui, por exemplo, F8, aqui. E assim eu vou conseguindo fazer vários espelhamentos. Enfim, as possibilidades que a ferramenta de Mirror trazem para a gente são infinitas, né? A gente pode utilizar elas de diversas formas distintas, sempre levando em consideração essa questão de onde você vai estabelecer o seu eixo de espelhamento, que é uma das coisas fundamentais na hora de a gente utilizar o comando de Mirror. Bom, a gente pode voltar aqui então para o nosso desenho e vamos analisar esse desenho. Repara só, você não concorda comigo que essa peça é simétrica? E esse círculo, se a gente traçasse um eixo de simetria aqui no centro da peça, ele seria refletido em função desse eixo? Olha só então o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa linha de construção que a gente tem aqui, por exemplo, e vou copiar ela. Quanto que eu vou copiá-la? Não sei. Eu vou pegar aqui o endpoint dela, que está em cima da aresta desse retângulo maior, e vou arrastar meu mouse aqui para baixo até ele habilitar esse snap aqui, ó, de midpoint. Esse midpoint é justamente o midpoint dessa distância dessa linha. Então se eu clicar aqui em cima agora, e dar um ESC para finalizar o comando, o que eu tenho aqui? Eu tenho justamente esse eixo de simetria da peça. Então tudo que tem desse eixo para cima e desse eixo para baixo é igual, é refletido, é espelhado. Então, se eu pegar e selecionar esse círculo, antes de selecionar o círculo, vamos fazer uma coisa para deixar o desenho mais limpo. Vou selecionar essas duas linhas aqui e vou deletar elas, vou sumir com elas. Tá, se eu pegar esse círculo aqui e for no comando de Mirror, de espelho, e desenhar o meu eixo de espelho em cima desse eixo de simetria aqui, ó. Então vou clicar no ponto da esquerda, ponto da direita, vou até deixar o orto ligado, não precisava, mas vou deixar. Então clico aqui no final. O que aconteceu? Ele espelhou esse círculo aqui embaixo, segundo o eixo de simetria. Eu não quero apagar a fonte do objeto, então vou deixar o não por padrão, né? Posso apertar o espaço, o não já está selecionado, então o espaço vai só selecionar o que já está selecionado, só vai confirmar o que já está selecionado. E tá lá, ó. A gente fez um círculo espelhado em função desse, em função de um eixo de simetria. Se a gente quiser verificar se isso aqui está correto, a gente pode fazer, ó, DI, comando DI, espaço. E aí lembra que com os snaps ativados, quando a gente passa o mouse perto de um círculo, ó, ele já mostra pra gente o centro. Então eu posso medir essa distância até aqui, tá 10, até aqui tá 10. Então esse círculo está correto, obviamente a gente tinha feito isso antes. Mas se eu apertar o DI, o espaço, e for verificar, daqui até aqui tem que estar 10 e está 10 de fato. Daqui até aqui tem que estar 10 e está 10 de fato. Ou seja, a gente conseguiu desenhar esse círculo de uma forma espelhada, né? Na realidade, a gente poderia ter desenhado meia peça e ter espelhado ela aqui para baixo, porque é uma peça que envolve simetria. Então, normalmente, quando você estiver falando de simetria, de coisas que se espelham, que são espelhadas, você vai acabar utilizando o comando de Mirror.
Só para finalizar, eu poderia, por exemplo, deletar, né, apagar essa linha de eixo de simetria que eu acabei desenhando antes, que é só uma linha de construção, né? Então, tá aqui, ó. Em tese, a nossa peça estaria desenhada dessa forma. Isso aqui está correto? A gente finalizou essa vista? Não necessariamente. Não necessariamente, porque repara só. Embora a gente esteja olhando a peça assim, aqui nesse lado tem um furo acontecendo. Esse furo, embora não tenha nenhuma aresta dele visível, no desenho técnico a gente sabe que existem algumas linhas que, embora não apareçam, elas vão ser representadas. Então aqui a gente teria que ter uma linha acontecendo aqui, uma linha acontecendo aqui, uma linha acontecendo aqui e outra aqui. Elas seriam representadas, segundo as normas de desenho técnico, em algum ponto aqui no nosso desenho. Só que, obviamente, elas não estariam cheias, né? Não seriam cheias que nem essas outras linhas aqui que representam as arestas visíveis, né? Então, nisso, agora a gente vai começar a lidar com linhas diferentes, linhas com espessuras diferentes, com características diferentes. Então, a gente não vai lidar mais só com linha cheia, a gente vai lidar com linha tracejada, linha traço-ponto e assim por diante. E para conseguir lidar com linhas diferentes, a gente vai precisar entender um conceito do CAD, que é o conceito de camadas. E a gente vai entender isso agora. Entender o conceito de camadas no AutoCAD, ou seja, dos layers, né? Em inglês, camadas são layers, é fundamental por dois motivos, eu diria. Primeiro, porque você entender que você pode fazer um desenho com camadas, em camadas, vai facilitar a tua vida na hora de fazer e de organizar esse desenho. Porque digamos que você esteja fazendo uma planta arquitetônica, por exemplo, em que as paredes vão ter uma espessura maior de linha e o mobiliário vai ter que ter uma espessura menor. Como que você organiza? Como que você garante que as linhas do mobiliário vão ser mais estreitas, mais finas, em relação às linhas das paredes? Bom, você pode organizar, criar layers e organizar essas linhas conforme esses layers. Então, você vai ter um layer lá que as linhas vão estar configuradas para ser mais espessas e um outro layer que as linhas vão estar configuradas para ser mais finas. E isso, no desenho técnico, a gente tem essa variação de linhas. Então, justamente esse seria o segundo motivo. Você ter layers diferentes permite que você configure cada camada com uma característica diferente, ou seja, com um tipo de linha diferente. Pode ser uma linha mais espessa, uma linha mais fina, pode ser uma linha tracejada ou uma linha contínua, uma linha traço-ponto, assim por diante. As possibilidades são enormes, são infinitas. Então, entender as camadas é fundamental para esse sentido, para a gente conseguir diferenciar tipos de linhas, para a gente conseguir organizar melhor o nosso desenho. Então, para te mostrar desde o princípio como que funciona a criação de layers e definição de layers no AutoCAD, eu voltei aqui atrás alguns passos no meu AutoCAD, né? A gente vai fazer junto. Então, para você verificar os layers que você tem no seu desenho, eles vão estar aqui, ó, nessa aba de layers, normalmente. E aí você vai ter essa linha, né, essa caixa de diálogo, digamos assim, e ela vai ter essa setinha. Quando você clica aqui em cima, ó, ele vai mostrar para você todos os layers que tem no seu AutoCAD. Por padrão, qualquer desenho de AutoCAD que você começar vai ter um layer só, que vai ser esse layer 0. Esse layer sempre vai existir. Ele sempre vai ter, então, uma cor branca. Se você está com fundo preto, então as linhas vão aparecer brancas, né? E ele sempre vai ter uma espessura default, uma espessura padrão, o tipo contínuo, e vai ter essas ferramentazinhas aqui, esses ícones de cadeado, de luz e de solzinho ativos, né? Como que você faz, então, por exemplo, para criar um novo layer? Eu quero criar um novo layer porque eu quero configurar uma linha com uma configuração específica. Eu quero fazer uma linha tracejada, por exemplo. Bom, para criar um novo layer, a gente precisa, antes de tudo, vir aqui, ó, entender esse comando aqui, essa janela, que é a janela de Layer Properties. Se a gente clicar nessa janela de Layer Properties, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir aqui no lado esquerdo, normalmente, talvez fique um pouco aleatório no teu AutoCAD, dependendo do tamanho da tela, mas normalmente ele vai abrir aqui no lado esquerdo um painel em que a gente vai poder controlar todos os layers do nosso desenho e todas as propriedades e características do nosso desenho. Então eu vou até expandir aqui um pouquinho, ó. Aqui eu vou colocar meu mouse aqui no lado e vou arrastar um pouquinho, só para a gente conseguir ver melhor com mais detalhes as propriedades que a gente consegue controlar aqui no AutoCAD, cada layer. Então, como eu comentei, a gente tem um layer padrão aqui, que é o layer 0, que sempre vai existir em qualquer desenho. E ele vai ter algumas propriedades aqui. Então, por exemplo, ele vai ter essa lâmpadazinha que quer dizer se está ativo ou não está ativo. Se você consegue enxergar basicamente o desenho ou não, né? Então, se eu, por exemplo, eu cliquei em cima da lâmpadazinha que eu quero apagar esse layer, eu quero desativar ele, eu quero não conseguir mais enxergar as linhas que estão contidas nesse layer. Então, eu vou dar uma confirmar aqui, ó, e repare que todo o desenho sumiu. Então, se eu quiser ligar ele de novo, tá lá.
Aí você tem esse outro comando aqui que é bem parecido com o de você ligar e desligar o layer. Eu não vou nem comentar muito sobre ele, mas tem o mesmo princípio, o mesmo funcionamento. A diferença aqui é performance de memória, basicamente. Então eu recomendo que você sempre, quando você quiser desativar um layer, sempre vá para essa opção da lâmpadazinha aqui, tá? Não a do sol. Então, se você quer desativar um layer determinado, você vem aqui, ele desativa. Ó, some, quer ativar novamente, ele aparece todos os elementos do desenho que estão contidos naquele layer. Então, obviamente, como a gente tem um layer só, todos os elementos que a gente desenhou até o momento estão contidos nesse layer. Em seguida, então, a gente tem então, essa lampadazinha, e aqui tem um outro ícone que é bem importante, que é o do cadeado. O que esse ícone do cadeado quer dizer? Repara que o cadeado está aberto. Quando o cadeado está aberto, significa que eu posso selecionar qualquer desenho, qualquer elemento, né, qualquer linha, qualquer retângulo, polígono desse layer, e posso modificar da forma que eu quiser. Então eu selecionei aqui, por exemplo, esse meu desenho que foi feito todo no layer 0, e se eu quiser mover ele, eu posso mover livremente. Né? Eu posso trazer para cá, posso fazer o que eu quiser, posso deletar, posso fazer tudo. Se eu apertar esse cadeadinho aqui, no entanto, e deixar ele fechado, ó, vou apertar em cima dele, olha o que vai acontecer. Agora, nosso layer não é mais passível de edição. Ele continua aparecendo, né? Não é que nem essa opção da lâmpadazinha, ele continua aparecendo, mas a gente não consegue nem selecionar mais. Ó. Ele até mostra que está selecionado, mas se a gente tentar fazer qualquer coisa, tentar mover, tentar editar, tentar apagar, tentar deletar, não dá, ele não deixa. Vai ter algumas situações que isso vai ser bem útil. Né? Digamos que você tem um desenho com várias camadas, você quer selecionar só as linhas que estão no layer de linha espessa, por exemplo. Aí você desativa, né? Você bloqueia, digamos assim. Não é desativar, você bloqueia os outros layers, deixa desbloqueado só aquele que você quer selecionar e aí você consegue fazer uma seleção mais fácil e mais rápida. Então eu vou deixar aqui ativado, vou deixar passível de editar, no caso, né, esse layer 0. Não vou deixar o cadeado fechado, vou deixar o cadeado aberto. Aí em seguida tem uma outra propriedade aqui que é bem bacana, que a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for começar a lidar com impressão, que é essa impressorazinha aqui, ó. Então, se essa impressora está dessa forma aqui, quer dizer que tudo que está contido nesse layer vai ser impresso na hora que a gente mandar imprimir esse desenho. Então, se a gente fosse gerar um PDF ou mandar para uma impressora mesmo, todas as linhas que estão nesse layer vão ser impressas, porque a gente está com a impressora ativa. Se eu clicar em cima da impressora, olha o que vai acontecer, vai aparecer um sinal vermelho em cima, e a partir desse momento, tudo que está no layer 0 não vai mais ser impresso. Se a gente mandar imprimir agora esse desenho, vai aparecer uma folha em branco, porque todas as linhas estão no layer 0, e o layer 0 não está sendo impresso. Isso a gente vai ver com mais detalhe, mais calma, mais pra frente, mas só para comentar que existe. Em seguida tem a questão das cores. Se você já viu alguém mexendo no AutoCAD, alguém trabalhando no AutoCAD antes, você deve ter reparado que fica uma bagunça de cores, né? Fica quase um arco-íris. Porque a gente tem várias camadas e cada camada acaba tendo uma cor. A gente acaba definindo, atribuindo uma cor para cada camada, justamente para facilitar a distinção de qual camada é qual. Não necessariamente na hora da gente imprimir esse desenho, a gente vai imprimir com aquelas cores que a gente definiu para aquela camada. A gente pode configurar isso, mas digamos que eu quisesse que meu layer 0 ficasse com uma cor diferente, para eu conseguir enxergar que é o layer 0, eu poderia vir aqui, ó, clicar em cima da minha caixa, do meu íconezinho de cores, e aqui ele abre uma vasta opção de cores que eu posso colocar. Eu posso colocar esse rosa aqui, por exemplo, dar um OK. E agora todo o desenho que eu fizer, todo elemento que eu fizer na camada 0 vai ter essa corzinha rosa. Então quando a gente começar a ter várias camadas, vários layers, se você quiser deixar bem fácil, bem visual, para identificar qual parte do desenho está em qual camada, você pinta cada layer de uma cor diferente e aí você enxerga isso bem facilmente. Quando a gente tiver mais camadas, vai ficar mais fácil de entender isso. Por enquanto eu vou retornar aqui com a minha cor branca, tá? Como estava de padrão. E aqui em seguida tem duas propriedades que são importantíssimas a gente entender, porque essas aqui vão alterar bastante coisa no nosso desenho. Então aqui a gente tem o Line Type e o Line Weight. O que seria o Line Type? Line Type é o tipo de linha. Então essa linha que a gente tem aqui, por exemplo, para definir as arestas visíveis na nossa peça, é uma linha contínua e em tese ela deveria ser um pouco mais espessa, né, pela norma. Se eu quisesse alterar, se eu quisesse fazer uma linha tracejada, aquela linha que fica em uma aresta não visível do nosso desenho. Então lembra que nossa peça aqui, que a gente está desenhando, ela tem, né, esses círculos também nessa peça, enfim, nesse pedaço da peça? Em algum momento a gente vai ter que fazer umas linhas aqui, né? E essas linhas vão ter que ficar tracejadas. E aí é aqui que a gente vai conseguir alterar o tipo de linha. Eu falei também do Line Weight. Line Weight tem a ver com o peso da linha. Então a gente quer deixar essas linhas aqui um pouco mais espessas, de repente quer deixar com uma espessura de 0,9 no papel, na hora de imprimir para ficar com 0,9, né, 0,9 milímetros, a gente consegue graças a essa propriedade aqui. Tá? Eu vou mostrar isso na prática, eu comentei por cima o que se trata cada propriedade, a gente vai ver isso na prática, vai ficar mais fácil de entender.
Tem umas outras propriedades aqui que são mais secundárias, eu não vou entrar nisso agora para não gerar muita confusão. Bom, nesse momento você pode estar se perguntando, então, como que a gente cria uma camada nova? Vou te explicar, bem fácil. Aqui no nosso painel de propriedade de layer, né, de camadas, a gente tem alguns ícones aqui em cima, e um deles é esse aqui, ó, esse segundo, que é um monte de folhas empilhadas no caso, e esse ícone amarelo do lado. Se você clicar em cima desse ícone, olha o que vai acontecer. Cliquei em cima, ele criou um novo layer. Então aqui a gente criou um layer além do layer 0. A primeira propriedade que por padrão a gente acaba tendo que definir quando a gente cria um layer 0 é justamente o nome. Aqui para a gente poder aproveitar no desenho depois, eu vou dar o nome dessa linha aqui de linha contínua. Contínua. E aí para finalizar eu dou um Enter, confirmo, né, o comando, e agora a gente tem no nosso desenho o layer 0 e o layer contínua. Se você reparar bem, ó, aqui eu posso até fechar meu painel de layers, de camadas, vir aqui na nossa barra lá de cima, ó, agora a gente não tem mais o layer 0 somente, tem o layer contínua também. Mas vamos lá, vamos criar mais um layer aqui, vou ativar de novo. Aqui eu quero criar o layer de tracejado. Então cliquei de novo aqui e vou digitar aqui tracejado. Desse jeito, eu vou dar um Enter. E tá lá, agora eu criei um segundo layer que vai ser o tracejado. O que eu posso configurar aqui que eu acho que vai ser bacana? Bom, line type, né? Já que uma vai ser contínua e outra vai ser tracejado. A linha contínua, repara só, line type ele já está como continuous. Se a gente estender um pouquinho aqui mais, ó, continuous é contínuo em inglês, né? Mas tracejado ainda não. Então como que eu posso digitar para o tracejado ficar com uma linha de fato tracejada? Clico aqui em cima, dá a opção de tracejado, ó, repara só, eu cliquei em cima do tracejado, opção tracejado não, do continuous da camada tracejado. Então eu vim aqui em cima, ó, e cliquei. Aí ele vai abrir uma outra caixa de diálogo, que aqui ele vai falar assim, ó, Select Line Type. E aqui, por padrão, no seu AutoCAD, ele só vai estar com Continuous ativado. Ele não vai ter aparecendo nada além do Continuous. Aqui no meu já está aparecendo porque eu tinha ativado isso antes para mostrar para você o exemplo inicial. Como que a gente faz então para trazer outros tipos de linha além do contínuo aqui para a nossa caixa de diálogo? Aqui, se a gente for ver, tem algumas opções, inclusive a opção Load. Se a gente clicar nessa opção Load de carregar, aí ele vai mostrar uma série de linhas que existem no AutoCAD, uma biblioteca de linhas. E a gente pode aqui então selecionar a linha que a gente deseja. No caso, eu quero selecionar a linha tracejada. Então pode ser aqui, ó, tem essa IsoDash Space. Então aqui é um tracejamento mais curto, digamos assim, aqui é um tracejamento mais espalhado. Enfim, tem vários tipos de linha aqui, né, que a gente pode dar uma explorada. Aqui para o nosso exemplo, eu acho que talvez eu vou optar por utilizar essa segunda opção aqui, que é uma linha tracejada um pouquinho mais espalhada. Não, acho que eu vou optar pela primeira mesmo, mais garantido. Tá, então eu vou selecionar a primeira aqui, eu posso dar um OK. E aqui ele está dando essa mensagem para mim, porque eu já tinha carregado essa linha antes. Eu vou dar um reload aqui. No teu provavelmente não vai acontecer nada, né? No teu ele já vai carregar direto, não vai acontecer nada. É como se eu pegasse, viesse aqui em load e carregasse essa linha, sei lá, deixa eu ver, essa linha de dot aqui, de pontilhada, né? Desse OK, ele vai fazer assim direto. E agora você pode selecionar o tipo de linha que você acabou de carregar. Então aqui no meu caso eu quero carregar a linha tracejada no layer tracejado, então eu seleciono. Agora eu clico em cima ativo, né? Garanto que esteja azul aqui o quadrado, né? O nome da linha. E dou um OK. E olha só o que aconteceu. Agora a minha linha deixou de ser contínua e passou a ser tracejada. Deixa eu mostrar o efeito prático disso daqui. Eu vou desativar aqui então minha janela de layers. Vou vir aqui em linha e vou desenhar uma linha. Desenhei uma linha, beleza. O que aconteceu? Nada, né? Por quê? Porque essa linha foi desenhada no layer 0, na camada 0. Tá? Então eu vou deletar ela. Antes de você desenhar a linha, você tem que selecionar a camada. Aí sim você vai poder colocar essa linha que você acabou de desenhar na camada de tracejada, na camada de contínuo, na camada de mais espessa, ou como você quiser. Então antes de clicar no comando de linha, eu vou vir aqui em cima, vou clicar na minha caixa de diálogo e vou apertar, por exemplo, tracejado. Dessa forma aqui. Repara só o que aconteceu, agora está aparecendo tracejado lá ativo, e agora se eu vier aqui no meu comando de linha e tentar desenhar uma linha, olha o que vai acontecer. Vou desenhar uma linha aleatória. Olha o que ele fez. Vou dar um espaço para finalizar. Ele desenhou uma linha tracejada. Tudo bem? Agora eu quero voltar para a linha contínua. Então eu mudo a camada para a camada 0 ou para a contínua mesmo. Podemos utilizar a contínua aqui. Vou desenhar a minha linha de novo.
uma linha aleatória, e tá aqui, né? E digamos que eu quisesse, por exemplo, pegar um desenho que já está na camada 0, o desenho que a gente acabou de fazer, esse aqui, está todo na camada 0. Se eu seleciono, olha uma coisa legal, se eu seleciono o desenho, ele já mostra a linha o layer ao qual esse desenho pertence. Aqui ele pertence inteiramente à camada 0. Se eu selecionar aqui, por exemplo, a linha tracejada que a gente acabou de fazer, ele vai mostrar tracejado. Se eu selecionar essa daqui, ele vai mostrar a contínua. Se eu selecionar dois desenhos que pertencem a camadas distintas, ele vai não vai mostrar nada, né? Ele não consegue mostrar dois nomes ao mesmo tempo. Tá, então digamos que eu queira agora mudar um layer, né? Mudar o desenho de layer. Então eu quero mudar esse desenho que a gente fez, essa vista que a gente fez, que está na camada 0, para a camada contínua, por exemplo. Como que eu faço? Seleciono todas as linhas que eu quero mudar, clico aqui na caixa de diálogo, e agora eu só clico na linha que eu quero jogar isso. Ó. Se eu passo o mouse em cima do tracejado, ele já vai indicar o que vai acontecer. Se eu passo o mouse em cima do contínuo, ele já indica o que vai acontecer. Eu vou confirmar aqui clicando em cima. Posso dar um ESC agora e está lá. Se eu selecionar qualquer linha agora desse desenho, repara só que ele já vai mostrar que está na linha contínua. Então assim a gente consegue mudar desenhos que já foram feitos em uma outra camada por aqui, né? Existe uma outra forma da gente fazer isso. Eu vou dar até um Ctrl Z aqui, voltar atrás. Deixa eu ver se eu voltei atrás, de fato. Tá, voltou a ficar no layer 0. Que é um comandinho bem bacana aqui que a gente tem no AutoCAD, que é esse aqui, ó, de Match Properties. O que é Match Properties? Ele vai pegar as propriedades que estão aplicadas em um determinado layer e vai jogar em outra parte do desenho. Para ficar mais claro, eu vou clicar aqui em cima, Match Properties. Deixa só ele pensar um pouquinho. Tá, ele pensou aqui, né? Mas daí, bom, vamos lá. Cliquei no Match Properties. Digamos que eu queira, então, transformar esse desenho aqui que está no layer 0, a gente viu que está no layer 0, e jogar ele na camada de tracejado, por exemplo. Primeira coisa que eu faço, eu venho aqui no Match Properties, clico em cima, clico no tipo de layer que eu quero que vire, né, o desenho que eu quero transformar. Então eu quero pegar a referência aqui dessa linha tracejada, por exemplo, cliquei em cima dela. Em seguida agora eu posso clicar nas linhas do meu desenho que eu quero transformar para esse layer. E olha só passando o mouse em cima ele já indica que ele vai transformá-lo. Para confirmar eu clico em cima. Agora ele já transformou. Passei meu mouse em cima, cliquei, ele já transformou. Então ele trouxe esses desenhos aqui do layer 0 para o layer do tracejado. Aqui a mesma coisa e assim por diante. Estou contente, estou feliz? Aperto um ESC, está confirmado o comando. Eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar atrás. Só lembrando que o comando de Match Properties, caso você queira utilizar o teclado, é MA. MA espaço, ele faz isso. Clico na referência, clico na linha que você quer transformar e ele faz aqui. Beleza? Dá um ESC, Ctrl Z, porque eu não quero fazer isso aqui por enquanto. E só para finalizar essa explicação sobre camadas, que eu acho que é interessante comentar, é bom a gente falar um pouquinho sobre a espessura de linhas também. A espessura de linhas a gente pode diferenciar, configurar pelas camadas. Então se a gente clicar aqui em cima do Layer Property, vai abrir de novo nosso quadro de gerenciamento de layers, né, de camadas. Então aqui no Line Type a gente define o tipo de linha e aqui no Line Weight a gente define a espessura de linha. Então aqui na linha contínua, por exemplo, vai ser uma linha mais espessa, eu posso clicar aqui em cima, ó, onde está escrito Default, esse aqui está escrito Default, tá? Ó, Defaults. Se eu clicar aqui em cima, eu posso mudar a espessura. A padrão, se eu não me engano, é 0. Eu não tenho certeza, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas aqui eu tenho acesso a várias espessuras distintas, olha só. Então teria o equivalente aqui ao lapiseira 0,5, ó. Então 0,5 milímetros, a 0,7, a 0,9, né? Então tem todas as opções aqui. Então digamos que eu queira que a espessa fique com 0,7. Seleciono aqui, dou um OK. Então agora a linha, tudo que estiver na camada contínua vai ter uma espessura de 0,7. Se eu quiser, aqui no tracejado, mudar a espessura também, eu posso vir aqui em cima, clico aqui em cima. E de repente eu posso querer que a linha tracejada fique com 0,5. Então vou deixar 0,7 também, para ficar igual. Então dá um OK. Então tá lá, o tracejado ficou com 0,7. Eu acho que estão muito espessas, né? Eu vou deixar 0,5 na realidade, para não ficar tão pesado o desenho. Então vem aqui, muda para 0,5. Aqui eu vou mudar para 0,5 também. Tá, o que pode ter acontecido no meu computador aí, que está diferente do meu? Você pode ter mudado o line weight e ele pode não ter refletido. Você pode não estar vendo diferença aqui. Se esse é o caso, presta atenção no que eu vou te falar. Você pode clicar aqui embaixo, ó, em Customization,
desse jeito aqui, e ele vai abrir várias opções. Uma delas é essa aqui, Line Weight. Se você clicar aqui em cima dela, ele vai ativar aqui embaixo a barrinha de Line Weight. Então, faz com que esse Vzinho fique ativado. Tá? Se você está desativado assim, clica para ele ficar ativado. Beleza? Posso clicar aqui de novo só para fechar. E aqui embaixo, na minha barra de menus aqui rápidos, apareceu um carinha que é esse daqui. Ó. Esse daqui, que tem 3 linhas em cima da uma da outra, digamos assim. Por padrão, o teu AutoCAD ele vai estar assim, ó, ele vai estar desativado. Então provavelmente você alterou o Line Weight, não aconteceu nada, ficou todas as linhas continuam iguais. Se você clicar aqui em cima agora, ó, ele vai mostrar de fato como que está a espessura de linhas corretamente. Tá? Então aqui a gente consegue ligar e desligar isso. Às vezes você está desenhando no AutoCAD e você não quer deixar todas as linhas ligadas, porque isso deixa o desenho pesado, muito poluído. Então você liga e desliga e só, de repente, você desliga, quer dizer, e só liga na hora de imprimir. Então, se você não estiver conseguindo enxergar, né, a espessura de linha, a diferença de espessura de linha, lembra disso, vai aqui, garante que o Line Weight está ativo, e aqui embaixo daí você clica para ele ficar azulzinho, e aí você vai conseguir enxergar de fato o Line Weight aparecendo, tudo bem? E antes da gente ir para a ação, botar a mão na massa, lembra que eu falei que as cores podem ficar diferentes aqui? Então aqui, digamos que eu quisesse configurar a linha tracejada para uma cor, clico aqui em cima da cor, uma cor rosa, vou dar um OK. E aqui a linha contínua para uma cor, sei lá, um azul, vou dar um OK. Olha só, então agora a gente já tem as camadas sendo mostradas em tela no caso, com as cores diferentes. Então imagina que eu tivesse várias linhas, né? Um desenho bem complexo, um desenho bem elaborado já. Vou jogar esse aqui lá vou dar um Match Properties aqui, ó. Vou jogar o tracejado aqui também. Imagina que tem várias linhas, né? Quando cada uma está com a sua cor diferente, fica bem fácil de a gente identificar a qual layer cada linha pertence. Por exemplo, aqui como está uma cor branca, né, uma cor padrão, eu não sei dizer se isso aqui está no layer 0 ou se tem algum outro layer, outra camada criada que também tem essa cor branca. Mas aqui como eu editei a cor, eu sei que o rosinha aqui é o tracejado. Ah, beleza. Eu sabia também porque é tracejado, né, mas se fosse contínuo eu poderia identificar que parte do desenho pertence a camadas distintas só pelas cores. Eu gosto de deixar sempre no branco, tá? Eu gosto de deixar no branco. Mas eu sei que muitas pessoas gostam de colocar cor justamente por isso, para poder identificar visualmente bem fácil a qual layer pertence cada camada. E só lembrando que na hora de imprimir, a gente configura isso para não ficar colorido, não ficar uma planta colorida. Dá para configurar isso, tá? Então não se preocupe. Isso aqui é mais no modo de desenho, que a gente utiliza as cores, que no modo de impressão, digamos assim, vai tudo preto e branco com as linhas configuradas corretamente. Mas chega de papo e vamos para ação e vamos fazer, vamos colocar as camadas corretas aqui no nosso desenho. Então voltando aqui à nossa peça, eu vou só mudar a cor aqui do nosso... Não vou mudar não, vou deixar assim mesmo por enquanto. O que eu vou fazer? Eu vou jogar algumas linhas aqui da nossa vista para o seu respectivo layer, para o layer correto. Então, por exemplo, esse retângulo aqui, esse aqui que tem arestas visíveis, na realidade tudo que a gente desenhou até então, eu posso vir aqui, primeiro eu seleciono tudo, né? Venho aqui e jogo no linha contínua. Beleza? Desse jeito aqui. Eu vou voltar no branco aqui para ficar mais bonitinho. Deixar aqui. Ok. Então tá branco. E agora a gente vai ter que, primeiro, representar a aresta que está oculta aqui, que não aparece, né? Não está visível, com a linha tracejado, pode ser com uma linha qualquer, e depois a gente joga no tracejado e a gente vai deixar esse desenho um pouco mais correto. Então, para fazer essa linha, por exemplo, eu vou até fechar meu painel aqui de layers. Eu posso vir aqui e selecionar uma linha comum. E você concorda comigo que o topo desses círculos aqui é igual a esse daqui? São iguais, né? Então eu posso usar essa linha aqui do quadrante, né, do topo do quadrante desse círculo como referência. Eu posso fazer uma linha para a direita aqui, ó, e usar como referência. E é isso que eu vou fazer. Só garanta que o teu snap de quadrante, desses daqui, ó, esteja ativado, tá? Senão você não vai conseguir achar o quadrante certinho aqui. Então, seleciono uma linha, vou clicar aqui, ó. Passei o mouse perto ali do quadrante, ele já indica, clico e arrasto e crio uma linha aleatória aqui para a direita, com um tamanho qualquer. Beleza. Eu posso selecionar essa linha agora e vou dar um copy para baixo com o diâmetro do círculo. Então, venho aqui no copy,
Esse círculo tem um diâmetro de 10, se não me engano, né? Então, vou pegar um ponto de referência aqui externo mesmo, puxo meu mouse para baixo um pouquinho, digito 10 no espaço e está lá. Posso finalizar o comando, né? Posso, aperto espaço, finalizei. E até para a gente praticar um pouco mais o mirror, né, o espelhamento, eu posso selecionar essas duas linhas de construção que a gente está utilizando aqui. Ó, seleciono elas duas. Eu selecionei aqui do modo de seleção do quadrado verde, né, da direita para a esquerda. Eu não preciso passar por todo o desenho. E eu vou dar um mirror, então vou vir aqui na opção de mirror. Eu tenho que desenhar o eixo imaginário ao redor do qual a gente vai fazer espelhamento, que no caso aqui é o centro da nossa peça, né? Então, com os snaps ligados, tem o snap de midpoint ativado aqui. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Ativado. Ele já mostra aqui. Eu passo o mouse mais ou menos perto, ele já mostra aqui é o midpoint. Então aqui vai ser o primeiro ponto do nosso eixo, aqui é o segundo ponto. E tá lá. Ó. Eu quero apagar o objeto de fonte? Não. Beleza. Confirmo. Então agora a gente já tem as linhas de referência, as linhas que vão ajudar a gente a construir, né, aquelas 4 linhas que vão ser tracejadas. O que eu poderia fazer aqui? Poderia usar o comando de trim, por exemplo, para aparar essas arestas. Então eu seleciono todo o meu desenho, venho aqui no trim e aparo as linhas que eu não quero. Então esse aqui eu não quero, isso aqui eu não quero também, isso aqui também não. Nem isso, nem isso, nem isso aqui, nem essa outra e finalmente nem essa outra. Estou contente, dou um espaço aqui para finalizar o comando. Então aqui ó, já tem as linhas que vão representar as arestas não visíveis, né, que devem estar tracejadas. Agora o último passo, a última coisa que a gente tem que fazer é selecionar todas elas. Selecionei todas elas. E eu venho aqui ó, no controle de camadas, aperto aqui, clico aqui e jogo então essas linhas para o tracejado. Joguei. Estou contente, dou um ESC, tá lá. Repara que nem está dando para ver que é o tracejado, porque esse tracejado está tão comprido que ele está ultrapassando até a largura do nosso, até a espessura, digamos assim, da peça. Né? Para resolver isso, eu posso fazer uma coisa que é o seguinte, ó, presta atenção nisso aqui que é importante. Digita no teu teclado LTS e dá um espaço. Agora a gente vai manipular a escala do tracejado. Isso aqui é uma coisa mais avançada, eu não vou entrar nos pormenores, só copia o que eu estou fazendo. Digita LTS, dá um espaço. E agora digita, por exemplo, ponto 1 e dá um espaço. Mudou alguma coisa? Mudou, né? A gente dá um zoom aqui, já está um tracejado menor. Tá dando para ver? Se eu desativasse aqui o Line Weight, ia ficar mais evidente ainda. Acho que para desenhar eu vou até deixar o Light Weight desativado. Então tá aqui, ó. A gente está vendo tracejado já. Se eu quiser só abrir aqui meu Layer Properties e mudar a cor também do tracejado, eu vou mudar de volta para um branco, porque a gente vai ver como que fica aí na versão final, digamos assim. E tá lá, ó. Vou desativar aqui. A gente já fez, então, nossa vista de peça. As arestas estão corretas, o tracejado está correto, e se a gente for ver a espessura também, em tese, estaria correta, né? Acho que aqui talvez, vamos fazer de novo aqui, LTS, espaço, talvez ponto 3. A gente pode brincar um pouquinho com essa escala do tracejado, né? A gente pode testar alguns números. LTS, espaço, ponto 2. LTS, espaço, ponto 4, de repente. 4 está muito. LTS, espaço, ponto 3, acho que está bom. Ponto 3. É assim, por enquanto está bom. Mas como eu falei, eu gosto de desenhar não vendo a espessura, então eu vou desativar. Na hora que a gente for fazer a impressão, a gente configuraria isso e apareceria correto na página. De qualquer forma, está aqui então. Nossa primeira vista está completa, está desenhada certinho, com as arestas visíveis com a linha correta e com as arestas que não são visíveis também com as linhas corretas. Eu sei que camadas não é tão fácil assim de entender, a gente demora um pouquinho, esse vídeo já ficou um pouco denso de conteúdo, mas a gente pode terminar de fazer as vistas aqui, né? A gente fez a vista frontal, mas falta fazer a vista esquerda de repente e a vista superior. Vamos dar uma olhada aqui no nosso modelo? A vista frontal que a gente tem é essa. A vista esquerda qual que seria? Seria essa daqui. Você não concorda comigo que essa vista esquerda, a lateral esquerda, é espelhada em relação à vista frontal? Repara só. É como se eu mudasse só essa porção, esse retângulo aqui. Ele fosse da direita para a esquerda, né? Fácil de fazer. Beleza. O que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui no AutoCAD, por exemplo, e fazer o seguinte, ó. Seleciono meu desenho. Selecionei todo ele. E eu posso fazer um mirror. Olha só o mirror sendo útil aqui. Porque como é espelhado, como só vai mudar de lado, basicamente, né? Vai vir da direita para a esquerda,
Tranquilo, né? Eu posso fazer o mirror, espelhar isso aqui. Eu vou achar um ponto aleatório qualquer que veio no mirror. Aqui, por exemplo, ó, e vou traçar meu eixo. Tem que ser um eixo perfeitamente vertical no Y, né? Então deixo o F8 ativo, né? O F8 ligado. Defino o segundo ponto. Não quero apagar a source. No, ok. Tá lá. A gente já fez. Então tem a vista frontal. E agora a gente tem a vista esquerda aqui, ó, automaticamente feita. Por quê? Porque é uma peça que é simétrica, né? Então tem essa facilidade. E só para finalizar, a gente pode fazer a vista superior aqui. E a gente pode usar aquele macete que eu tinha usado no desenho passado, que é puxar linhas de construção. Então eu sei que eu posso puxar uma linha de construção daqui, eu posso puxar uma linha de construção daqui. E esse diâmetro não, esse comprimento de linha que eu estou fazendo aqui é totalmente aleatório, tá? Não estou preocupando com medida, não. Também não estou preocupando com a camada por enquanto, porque isso aqui a gente pode ajustar depois. Aqui, beleza. Então o que eu tenho que fazer para fazer essa vista superior? Bom, vai ter uma aresta lá no fundo, uma aresta menor aqui, uma aresta aqui, e é isso aí, né? Quase como se fosse um quadrado, que eu tirei um quadrado ali de dentro. Então, essa largura da peça eu já sei qual que é, porque está definida pelas minhas linhas guia aqui. Então eu posso até pegar aqui uma linha qualquer, fazer. Isso aqui seria a aresta posterior. Se eu quiser fazer uma coisa mais correta ainda, eu poderia fazer o seguinte, ó. Fazer uma linha sobreposta aqui à minha vista lateral esquerda, aqui embaixo, desse jeito aqui. E lembra como que eu fiz na outra vez? Eu selecionei essa linha que eu fiz em cima e eu rotacionei ela. Aqui no Rotate, usei como ponto de pivô aqui, ó, esse canto inferior da vista frontal. E eu trago ele, eu tenho que girar ele, ó, no sentido horário, seria 90, 180, 270 graus, né? Então 270, espaço. Então ela está aqui, ó. O que é isso aqui? É como se eu tivesse rebatido, digamos assim, a largura da peça aqui. Então eu posso até pegar essa outra linha que eu tinha feito antes, selecionar ela, vou mover ela para... Quer ver? Na realidade, deixa eu pensar como que eu posso fazer. Eu acho que eu vou deletar, vou selecionar essa linha auxiliar que eu tinha feito antes, vou deletar ela. A gente consegue ver melhor a linha que a gente rotacionou ali de cima, né? Que está dando a nossa largura, nossa espessura, digamos assim, da peça. Aí eu posso pegar essa linha aqui, ó, que eu tinha feito, que define essa aresta traseira aqui da peça. Vou mover ela aqui para ela ficar ajustada junta com o fim dessa linha de baixo. Então eu vou chegar bem perto, deixar o snap de quadrado aparecer, clico, arrasto meu mouse para baixo, deixo o snap de quadrado aparecer, clico de novo, tá lá. Beleza, tá feito. Agora eu só preciso definir, saber essa largura aqui dessa peça, essa espessura dessa peça, que é a mesma em todos os cantos, né? Então é essa mesma aqui, ó. Você dá um DI, são 5 milímetros. Então eu posso pegar essa peça aqui, dar um copy, né? 5 para baixo, copiar, monto qualquer, arrasto o mouse para baixo, digito 5, tá lá. Terminei, estou contente? Beleza. E aí para finalizar, só definir essa aresta aqui frontal, digamos assim, que é essa que a gente enxerga daqui. Também venho aqui na linha, posso usar isso aqui como ponto de referência, porque eu sei que essa medida aqui está correta já. Clico aqui, arrasto meu mouse para a esquerda, eu posso até transpassar a minha linha auxiliar ali, ó, alguns centímetros. Confirmo, um espaço para finalizar. E tá lá, né? A estrutura do nossa vista superior já está pronta, digamos assim. Agora a gente pode aparar algumas arestas. Então eu seleciono todo o meu desenho, venho aqui no Trim, que é o comando de aparar. Então eu quero aparar isso aqui, quero aparar. Ó, isso aqui eu quero aparar, isso aqui eu quero aparar também, isso aqui também. Isso, isso e isso. Tô feliz? Tô feliz? Beleza. Espaço. E tá lá, ó, nossa vista superior, em tese, está feita. Mas falta só a gente colocar os buracos, né, os furos. Então eu posso utilizar novamente as linhas auxiliares, né, linhas para ajudar a gente a construir o desenho. Então eu venho aqui no comando de linha, vou pegar o quadrante lateral aqui dessas linhas aqui, por exemplo, ó, aqui, e vou traçar isso aqui para baixo com o F8 ligado, tá? Só para transpassar aqui o nosso desenho, assim. Vou fazer uma cópia dela, selecionei ela, venho no copy, vou copiar de um quadrante até o outro. Garanta que o snap de quadrante está ativo no teu AutoCAD. Estou feliz? Estou feliz? Beleza. Espaço. Posso só parar isso aqui. Seleciono todas as linhas envolvidas, naquela seleção da direita e da esquerda do quadrado verde. E vou no Trim. Então aparo aqui, aparo aqui, aparo aqui e aparo aqui. Ops, não aparei. Agora aparei. Estou feliz? Espaço. Acabei.
Agora eu só preciso jogar essa linha e essa linha para a camada correta, que é a camada de tracejado. Beleza, como que eu faço essas outras linhas aqui? Você não concorda que é como se tivesse um eixo de simetria aqui, ó, na nossa peça? Essa parte aqui é exatamente igual a essa? É, né? Então eu posso simplesmente selecionar essas duas linhas aqui e usar de novo o nosso comando Mirror, clicando em cima dele, e definindo esse eixo. Ó. Clico nesse vértice aqui, nesse outro vértice aqui, não apago a referência, dou um espaço, e tá lá. Ó. A gente fez a vista superior da nossa peça, corretamente. Então, vista superior, vista frontal e vista lateral esquerda. Se a gente quisesse agora ser mais chique, a gente poderia vir aqui no Insert, achar o nosso bloco lá de... Deixa o meu computador pensar aqui rapidinho. Achar o bloco de folha A4. Ah, a gente não fez, né? Então eu vou ter que selecionar aqui minha folha A4. Vou selecionar todas as arestas aqui. Eu não quero selecionar o desenho, tá? Só selecionei as margens, a borda e o carimbo aqui. Posso dar o comando de criar bloco, né? Pode ir revisitando comandos antigos aqui. Ele vai abrir aquela caixa de diálogo pra gente. Já já. Abriu. Eu posso escrever aqui folha A4 com legenda. Seleciono o pick point sempre. Aqui embaixo. Dou OK. Então agora, se a gente for querer ser chique, a gente vem aqui no Insert. Ó. Tá aqui, ó, folha 4 com legenda. Vou criar aqui uma folha embaixo, então. Pode ser aqui. E agora eu posso jogar, selecionar essas vistas que a gente fez e movê-las para dentro da nossa folha. Vou pegar mais ou menos um meio aqui assim. Vou desativar meu Word, porque eu quero mover com um ângulo aleatório. Vou jogar aqui assim mais ou menos, ó. Concorda comigo? Tá legal? Tá legal, né? E tá lá. Mais uma prancha feita. Dessa vez mostrando as vistas dessa peça aqui. Ah, mas antes da gente ir embora, mais uma coisinha que eu estava esquecendo, é o seguinte. Aqui a gente tem círculos. A gente pode indicar, então, qual que é o centro desse círculo. E para indicar o centro do círculo, a gente utiliza aquela linha que é traço, ponto, traço, ponto. Como eu vou fazer isso? Eu venho aqui em Layer Properties e vou criar uma camada nova, né? Então eu venho aqui, crio uma camada nova. Vou escrever ela como tendo o nome traço, ponto, dessa forma aqui. Aqui no Line Type, eu vou no Continuous e vou vir em Load e vou achar dash dot, deixa eu ver qual que vai ser mais adequado aqui para a nossa situação. Porque tem uma longa ali, a longa não está muito bacana, aparentemente. Deixa eu ver. Long dash dot. Não queria essa, queria... Essa aqui, ó, dash dot. Essa aqui mesmo. ISO dash dot. Vou dar um OK. Selecionei ela aqui, ó. Selecionei ela. Dou um OK. Agora eu posso fazer meus eixos aqui dos círculos, certo? Para fazer esses eixos, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar temporariamente aqui a cor da traço ponto, só para a gente conseguir ver melhor. Vou deixar um rosinha, OK, fecho aqui. Primeira coisa, já mudo aqui o layer, né, para o traço ponto. Venho aqui no line, eu vou traçar uma cruz, basicamente, em cada um dos círculos. Ó. Aqui, dou um ponto, dou um espaço, quer dizer, aqui, dou um espaço. E na realidade, o ideal seria que esses eixos ficassem um pouquinho para fora até do círculo, não ficassem contidos, inscritos dentro dele. Então eu posso, por exemplo, como que eu posso resolver isso aqui de uma forma correta, uma forma clássica? Eu posso usar o stretch aqui, lembra do stretch? Posso selecionar então um pontinho dessa aresta aqui, dar um S de stretch e trazer isso aqui de repente com um F8 ativo, né? Vamos ver aqui uns 2 milímetros, 2 para cá, espaço. Posso selecionar essa aresta aqui, então a seleção da direita para a esquerda, o quadrado verde. De novo usando o stretch lá, aquele nosso glorioso comando, bem útil. Clico num ponto qualquer aqui, arrasto meu mouse para a esquerda, digito 2 de novo. Então aqui acho que está ok. E essa linha aqui a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Então vou selecionar aqui da direita para a esquerda, quadradinho verde, stretch, ponto aleatório qualquer, arrasto meu mouse para cima, digito 2 e dou um espaço. E aqui também, novamente, a gente faz a mesma coisa. Seleciono esse ponto aqui, a extremidade dessa aresta, stretch, vou usar o comando, o atalho aqui de S, né? Pego um ponto qualquer, trago meu mouse para baixo, digito 2, dou um espaço e tá lá. Então agora a gente está com eixos definidos.
Esse eixo de baixo, esse eixo aqui, esses círculos aqui são iguais, né? Então eu posso simplesmente pegar aqui, ó, selecionar as linhas que eu acabei de fazer e usar o comando de copy, né? Copiar. Então, graças aos snaps de... Deixa eu ver se o snap está ativo aqui, ó. Snap de centro. Eu passo meu mouse aqui pelo círculo, ó, eu já consigo pegar o centro. Peguei esse centro. Eu vim aqui para baixo, já achei o centro. Cliquei, venho aqui para o lado. Já passei aqui no quadrante, ó, já indica para mim qual é o centro. Cliquei. Já passei aqui em volta do meu outro círculo, olha, já está indicando qual é o centro aqui para mim. Cliquei. E tá lá, tô contente? Tô contente? Beleza. Espaço. Fechou. Tá feito. Então a gente marcou os centros dos nossos círculos. Se a gente quisesse então editar só a cor desse layer para ficar branco também, a gente vem aqui, muda de volta para o branco. E lembrando que a gente pode sempre ativar a espessura de linha aqui embaixo, né? Graças a essa opção aqui, ó. Tudo bem? Então a gente finalizou as vistas aqui da nossa peça colocando em prancha. Se você quiser, você pode explodir essa prancha aqui, esse bloco de prancha, e alterar os títulos aqui da descrição do nosso desenho. Tudo bem?